Bom, então hoje eu vou fazer um tutorial explicando o funcionamento de uma Virtual Env, né? Como é que eu instancio ela, como é que eu utilizo ela. Ahn, Vou explicar como se utilizar e a importância dos requirements. E vou explicar onde tudo isso se encaixa com o Git, com a ferramenta Git, né? No caso eu vou usar o GitHub. Bom, então vamos começar. Por que eu usaria uma Virtual Env? Qual é a importância de eu usar uma Virtual Env? A importância é o seguinte: como a Virtual Env, eu tenho um ambiente isolado de desenvolvimento. Por exemplo, eu estou fazendo um código meu que é Python 2.7 com Django, alguma versão do Django. E no outro projeto é uma outra versão de Python com uma outra versão de Django, por exemplo. E gerenciar isso tudo na máquina é muito difícil. Eu diria até que é impossível. Porque tudo que tu fizer e instalar num Python vai ser refletido no outro. E aí assim o ambiente fica um caos e a possibilidade de bugs no sistema, né? Então quanto mais limpo tu tiver o ambiente para produção daquele programa ali ou de outro, melhor. Então a Virtual Env tem esse propósito, né? Eu fazer um ambiente isolado. Então todo comando pip que eu der com a Virtual Env ativada vai ser dado exclusivamente dentro dela, né? Isso é muito importante, muito interessante, muito legal, tá? Bom, eu vou mostrar como é que você cria Virtual Env e como a gente faz para utilizar ela, né? Bom, então vamos começar. Eu deixei o link para a instalação da Virtual Env na descrição, que tá um passo a passo muito bem definido e tudo que tu precisa ter para instalá-la. Qualquer dúvida, só me fala nos comentários ou bom, manda uma mensagem no Twitter, pode ser, ou qualquer outro lugar que eu vou tentar responder. Mas tá muito explicado ali. Foi um dos tutoriais daqueles ali que eu utilizei para instalar a minha, né? Então é muito interessante. Bom, então como eu utilizo uma Virtual Env, né? É muito simples. Lembrando, eu não sei tudo, eu não tenho a pretensão de saber tudo, né? Até pelo contrário, eu sei muito pouco, né? E estou tentando passar um pouco do que eu sei aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa, só mandar para mim, porque eu quero aprender. Isso que eu vou utilizar aqui é o que eu utilizo no meu trabalho. Então, realmente eu utilizo isso na prática, do jeito que eu vou ensinar aqui. Com uma leve diferença que eu utilizo no dia a dia o Bitbucket. E aqui eu vou utilizar só para teste o GitHub. Bom, então como é que eu utilizo uma Virtual Env? Eu preciso criar uma env, né? Então eu utilizo o comando virtualenv. E o parâmetro "-p". Bom, por que serve o parâmetro "-p"? O parâmetro "-p" é quando eu tenho N Pythons instalado na minha máquina, eu quero instanciar essa minha virtual env com um Python definido, né? Então, agora eu quero utilizar o Python 3.6, né? Logo após dar o comando para o binário do Python, eu tenho que dar um nome para essa virtual env. Eu posso botar qualquer nome que eu quiser aqui, não tem problema nenhum. Só que é uma convenção utilizar o venv como o padrão. Venv como padrão. Então, apertando Enter, eu estou rodando o comando, instalando tudo que eu preciso ser instalado dentro dela, né? Demora alguns minutinhos, tá? Não, eu vou não editar essa parte para mostrar realmente como é que funciona e
mas é rapidinho, não tem muito mistério. Bom, se eu der o comando Python aqui para rodar o shell dele, vocês vão ver aqui, ó, que está o 2.7.12, que é o default do sistema. Para utilizar a Virtual Env, eu preciso dar um comando chamado source. Tá? Eu vou deixar uma lista desses comandos, dos comandos básicos. Source. Entro dentro da Virtual Env, da minha venv, entro dentro do bin e entro dentro que vai ter um arquivo chamado activate. Quando eu der o enter, pum, instalei, ativei a minha Virtual Env, que ela fica o nomezinho dela lá. Ó. Quando eu der um Python aqui, sem passar nada de novo, olha lá, ó, o que instalou foi o Python 3.6.7. Então, dentro desta minha Virtual Env, o Python que existe aqui dentro é o 3.6.7. Bom, para desativar, né? Eu quero mudar da Virtual Env e eu quero desativar. Deactivate. Ela desativa e tu pode ver que sumiu o parâmetro da venv. Bom, então eu quero ativá-la, né? Ativei a minha Virtual Env. Bom, vamos utilizar na prática ela, né? Como é que eu utilizo ela? Eu vou instalar aqui dentro, eu vou executar um programinha em Python, né? Vou executar um programinha em Python que eu lido com banco de dados, MySQL, em Python. Não vem o caso aqui eu explicar o código, né? Porque é só o funcionamento da env que a gente quer ver, mas posso fazer um vídeo qualquer hora dessas explicando esse tipo de coisa. Bom, para rodar o MySQL no Python, eu preciso ter instalado um pacote, tá? Uma biblioteca, que é o MySQL Client. Então, se eu der esse pip install, que é o comando para instalar. Bom, então eu vou usar o comando pip install para instalar o SQL Client nesta versão para utilizar o código em Python, né? Bom, então se eu der esse comando, eu vou instalar dentro da minha Virtual Env, tá? Se eu der esse comando aqui, ele instala fora também. Então, cuidado, tem que dar o pip, só o pip. Se der o sudo como superusuário, ele vai afetar outros lugares, né? Então, vamos instalar. Instalou. Muito simples, muito básico de instalar. Não ls. Bom, vamos rodar o nosso código. Vou mostrar o código que a gente está rodando aqui. É um código muito simples de aplicação em MySQL, tá? Posso até fazer um vídeo sobre isso, mas não sei se será necessário. Onde eu vou fazer uma consulta num banco de dados que eu criei aqui para teste mesmo. É só para fim de demonstração, tá? Beleza? Então ele fez a consulta, mostrou as tabelas, mostrou a consulta que eu fiz num for, muito simples, muito básico. Bom, então a gente viu que o código funcionou e tudo, mas aqui o nosso exemplo é sobre Virtual Env. Né? Bom, então agora eu vou explicar qual é a necessidade de usar requirements. Tá? Então, imagina que tu trabalha num grupo grande de programadores, tá? E tu está usando tua Virtual Env e tu instala um monte de coisa nela, tá? Num projeto grande.
o que que acontece? Tu vai ter que botar isso no Git, tá? E não é uma prática boa botar a venv no Git. Por quê? Porque a venv é muito pesada. Então o que que as pessoas pensaram? Vamos fazer um mapa de tudo que está instalado dentro da venv, um TXT normal, tá? E aí, quando eu tiver que upar isso para o Git, fazer um push no Git, eu simplesmente boto os requirements. E o meu colega que baixar os requirements, ele vai saber tudo que tem que instalar para instalar. Essa foi uma das principais coisas que foram pensadas, né, para se usar o requirements. Para isso que a gente usa os requirements. Então vamos fazer isso, né? Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer dentro da nossa pasta, né, fora da venv, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai criar um arquivo chamado requirements. Pode ver que é um TXT normal, não tem nada demais nele. E aí o que eu vou fazer? Aí eu não me lembro a versão que eu instalei. Então eu vou ter que ver lá a versão que eu instalei. Não, tem um comandinho muito, muito simples, que ele é pip é freeze sinal de maior requirements. O que está dizendo? Dê um pip freeze para dentro de requirements. O que isso vai nós fazer? Qual é o efeito disso? Bom, vamos lá em requirements. Olha lá. Tudo que foi instalado, quando eu dou um pip freeze, vai para dentro de requirements, na versão que eu instalei. Então não preciso me preocupar em ver se a versão é compatível com o que eu instalei para qualquer coisa que eu me enganasse, né? Bom, então vamos entender por que a gente faz isso, né? E para isso, para entender esse funcionamento, a gente tem que fazer uma coisa muito simples, né? Muito que é usar o Git, né? Vamos usar o nosso GitHub. Bom, então eu vou entrar nesse repositório que eu criei aqui para nossa aulinha. Eu vou clonar ele, tá? Eu vou clonar ele. Então, dentro da pasta do meu projeto, eu vou dar um git clone. Aqui eu não vou explicar GitHub, né? Eu não vou explicar Git, mas eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso também, mas agora é só virtualenv, né? Bom, estou clonando o repositório, clonei o repositório. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou mover os meus arquivos para dentro do meu repositório. E a minha virtualenv vai ficar fora do repositório. Bom, vou botar a virtualenv junto dentro do repositório. Beleza. Aqui está meu repositório. Eu vou entrar dentro do meu repositório. Estou dentro do meu repositório. Estou lá dentro, como podem ver. Dentro do meu repositório. Um caminho dele, né? Bom. Então, se eu der usando os comandos do Git agora para dar push no meu projeto, tudo vai para dentro, né? Tudo vai para dentro do meu repositório. Mas a gente falou agora há pouco que a minha virtualenv não pode ir para dentro. Bom, então do Git, isso é uma prática do Git,
existe um arquivo chamado gitignore, que é nada mais, nada menos que ignorar coisas. Então eu quero dar um push em arquivos e ignorar outros arquivos, tá? Então, como é que eu faço isso? Bom, vou abrir o meu Visual Studio Code. E olha uma coisa bem interessante aqui no meu Visual Studio Code. Ele está dizendo que eu tenho que upar para o meu GitHub 988 arquivos, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arquivo, chamar .git ignore. E dentro no meu arquivo .gitignore, não, criar um arquivo .gitignore, eu vou botar tudo que é para ser ignorado. Então o que eu quero que seja ignorado? A minha venv, tá? Na hora de fazer o push, né? Bom, então agora vamos commitar o nosso projeto, né? Então, git add para adicionar tudo que está no nosso repositório, git commit para a gente dar uma mensagem, né? Primeiro commit. Diz tudo que foi adicionado 4 arquivos e tal, git push. Tá bem? Agora eu vou botar o meu usuário, que é a minha senha. Para adicionar tudo, um git commit para commitar. E agora o nosso push, né? Meu e-mail e minha senha do GitHub. Bom, então agora vamos lá no nosso GitHub. Dá um refresh na página. Bom, tudo está aqui, ó. Bom, agora vamos simular, tá? Vamos simular que eu sou a outra pessoa do time que vai começar no projeto, né? Então vamos lá na minha pasta onde está o meu repositório. Tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente apagar o nosso repositório. Não temos mais o nosso repositório no nosso computador. Tá, e agora? Agora a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, a gente vai clonar o nosso repositório, simulando que eu sou uma outra pessoa do time, né? Simulando que eu sou uma outra pessoa do time. Venho aqui, abro o meu terminal, dou um git clone. Dou um git clone. Entro dentro da minha pasta. Tá? Entrei nela. Tá ali meus arquivos, né? Bom,
Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Temos que criar nossa env, né? Bom, como é que eu sei qual Python eu tenho que instanciar minha env? Vai estar na documentação do projeto, tá? Então, quando tu vai trabalhar num time, vai ter a documentação, qual Python, todas as especificações do projeto, né? Então, simplesmente vai ler lá e vamos descobrir, né, que é o Python 3.6. E vamos dar o nome padrão, que é venv. Opa, errei ali. Vamos criar uma env, né? Igual antes, nada demais. Criamos nossa env. Temos que o quê? Bom, primeiro eu vou rodar o meu código em Python. Como eu estou usando o Python 2 na máquina, ele veio desse jeito aqui, ó. Né? Então eu vou instanciar minha virtual env, que eu estou com Python 3, e eu estou com o client SQL instalado na minha máquina, no todo, né? Então por isso que funcionou, senão não funcionaria, e mesmo assim funcionou meio bizarro. Bom, agora a gente vai instanciar vamos ativar a nossa env, né? Então comando source venv bin activate. Bom, como eu vou saber quais são os pacotes instalados na minha env do projeto original? Bom, muito simples. Vou dar um pip install Se eu dou só requirements, e aí é que entra os requirements, ele vai na primeira linha instalar o que tem lá e sair e não vai fazer mais nada. Como é que a gente faz para instalar tudo? Nesse nosso projetinho teste, a gente só tem uma coisa instalada, então beleza. Mas um projeto grande vai ter bastante coisa instalada. Então como é que eu faço para ele ir linha após linha até instalar tudo? Bom, é muito simples, é só botar um parâmetro chamado "-r". O "-r" é de recursão. Então, de forma recursiva, ele vai no arquivo e até terminar tudo que tem que instalar, ele não vai parar. Então, simplesmente "-r requirements". E o que vai acontecer? Vai instalar tudo que tem lá. Nota que eu não me preocupei com versão nenhuma. Tipo, instalei o que está lá. Beleza, instalou tudo. Vamos soldar o nosso código de novo. Vou lá, que nem no outro terminal. Beleza? Então esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Então eu vou criar a minha env, fazer o que eu tenho que fazer, botar tudo nos requirements, fazer o push no GitHub, fazer o pull, instalar os requirements, e rodar o projeto. É para facilitar a vida. Bom, no dia a dia eu não uso GitHub, eu uso Bitbucket. E os projetos que eu faço é com Python e Django, né? Então é bem interessante usar essas ferramentas para facilitar a vida da gente. Notamos que eu fiz o push da minha virtual env, eu fiz o push do nosso projeto muito rápido, porque só tem que instanciar e mandar um arquivo, que é o meu requirements, e baixar um arquivo que é o nosso requirements. Então tá ali embutido tudo que tem que ser instalado dentro da virtual env. Então é uma prática de programação que tem que ser aprendida para trabalhar em qualquer lugar e para iniciantes, né? Então, mais uma vez, não tenho pretensão de saber tudo. Se fiz alguma coisa errada ou equivocada, me corrija, que eu sempre quero estar aprendendo, né? E disseminando um pouco do conhecimento que eu tenho, né?
do dia a dia e coisa. Bom, esse vídeo tá um pouco longo já e espero ter ajudado. Até mais. Obrigado.